Fala pessoal, tudo bem? Professor Hélio Tales, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Essa é uma aula de geografia e nós estaremos falando um pouco sobre os movimentos da Terra, litosfera e o nosso tema hoje é placas tectônicas. As placas tectônicas são enormes blocos que fazem parte da camada sólida da Terra, né, no caso a crosta terrestre. Nós podemos também simplificar como sendo gigantescos blocos que compõem a camada, no caso sólida, né, que nós também chamamos de litosfera. Sustenta os continentes e os oceanos, no caso aí são impulsionados pelo movimento do magma incandescente, que é aquele material em estado líquido, pastoso, que fica lá no interior da Terra. As principais placas, elas se movimentam afastando-se uma das outras, afundam, elevam-se a alguns milímetros por ano, alterando as dimensões e modificando o contorno do relevo terrestre. Esses imensos fragmentos atuam aí como uma espécie de modelador, né, que continuamente recriam a paisagem da Terra. Falando dessa questão de modelar, a própria palavra tectônica, ela vem de uma expressão grega, que nós também chamamos como tectonike, que significa a arte de construir. Então, a configuração atual dos continentes, por exemplo, é fruto de milhões de anos de trabalho, vamos dizer, trabalho artístico dessas placas. Só a título de informação, como que ocorreu a deriva dos continentes? Nós temos algumas fases a ser mencionada, como 225 milhões de anos atrás, todos os continentes estavam reunidos em um único, né, que nós chamamos aí de Pangeia, que é a expressão grega que se refere a toda a Terra, formado aí durante a era paleozoica. Por volta de 180 milhões de anos atrás, a Pangeia ela começa a se partir no sentido leste-oeste, formando dois subcontinentes. Por volta também de 135 milhões de anos atrás, fendas separam a América do Sul, a África e a Índia, iniciando a formação do Oceano Atlântico e Índico. 65 milhões de anos atrás, a placa da Índia ela desloca-se em direção à Ásia. O choque entre os dois blocos formou as regiões elevadas do Himalaia e do Tibete. Atualmente, na configuração da Terra, a deriva ela está, né, em formato contínuo. Então, a América do Sul, por exemplo, ela se afasta da África cerca de 5 centímetros por ano. Nós temos a característica de 16 das mais importantes placas tectônicas. Mas diante disso, eu vou citar apenas algumas para otimizar aí os nossos estudos. Dentre elas, nós temos a placa do Pacífico, né, com cerca de 70 milhões de quilômetros quadrados, está em constante renovação na região do Havaí, onde o magma ele sobe e acaba criando ilhas vulcânicas. E no encontro com a placa das Filipinas, ela acaba afundando em uma área conhecida como a Fossa das Marianas, onde o oceano atinge a sua profundidade máxima, podendo chegar aí por volta dos 10.920 metros. A placa do Nazca, por cada ano aí que vai avançando, essa placa de 10 milhões de quilômetros quadrados no leste do Oceano Pacífico, ela fica 10 centímetros menor pelas tombadas com a placa sul-americana. Então esta, por ser bem mais leve, ela acaba deslizando por cima da placa do Nazca, criando vulcões e elevando as montanhas dos Andes. A placa sul-americana, como o Brasil está no meio desse bloco, ele sente pouco o efeito de terremotos. Então, no centro do continente, a placa tem 200 quilômetros de espessura na borda com a placa da África, que não passa aí de 15 quilômetros.
Comentando também um pouco dessas duas placas, que a Eurasiática Ocidental e a Eurasiática Oriental, sustenta a Europa, parte da Ásia, né, no Atlântico Norte e do Mar Mediterrâneo. Ela se choca com a placa das Filipinas e com a do Pacífico, onde fica o Japão. O encontro triplo é tumultuado e dá origem a uma das áreas do globo com o maior índice de terremotos e vulcões do planeta. Outra questão também importante de se mencionar é a placa das Filipinas. Essa placa concentra-se em seus limites quase a metade dos vulcões que estão em ativa no planeta. Colisões com a placa euroasiática causam terremotos e erupções destruidoras, como a do Monte Pinatubo, que aconteceu em 1991, uma das mais violentas aí, causadas nos últimos 50 anos. Falando também sobre os movimentos, nós temos algumas características desses movimentos. O primeiro movimento é chamado de divergente. Esse movimento divergente são aqueles onde essas placas elas se afastam e pela falha aberta na crosta pode escapar o magma, dando origem a ilhas vulcânicas, como a que ocorre no Havaí. O Oceano Atlântico é cortado de norte a sul por uma falha desse tipo, que está afastando a América do Sul da África. Esse tipo de estrutura provoca menos terremoto. Outra questão é o movimento convergente. O movimento convergente, nós temos ele de duas formas, o convergente 1 e o convergente 2. São placas que vão uma de encontro à outra. A placa mais densa, ela mergulha para baixo da menos densa. É o caso do choque entre uma placa oceânica mais densa e outra continental. Elas se comprimem, dando origem a cadeias montanhosas, como a Cordilheira dos Andes. As regiões em que esse de tipo de choque ocorre são suscetíveis a terremotos, né? Quando as placas, no caso da placa convergente 2, têm a mesma densidade, ou seja, duas placas continentais, por exemplo, elas acabam chocando-se e se comprimem. O Himalaia é o resultado clássico desse fenômeno. Nós temos também o movimento conservativo, as falhas transformantes, o fenômeno movido onde duas placas se deslizam uma ao lado da outra. O atrito entre elas guarda muita tensão que pode causar terremotos destruidores. Como exemplo disso, nós temos a falha de San Andreas, que corta a costa da Califórnia, nos Estados Unidos, e o litoral oeste do México. Há grande possibilidade desses terremotos, né, no caso, os focos rasos, serem bem mais destrutivos, né? Esse foi mais um resumo de geografia aí, falando sobre as placas tectônicas. Obrigado, até o nosso próximo encontro.